Olá, tema da nossa aula de hoje, dentro dos tipos de rocha da petrologia, é o estudo das rochas sedimentares. Um dos tipos de rocha mais comuns quando se trata dos vestibulares. Beleza? Então vamos trabalhar aqui rochas sedimentares. Bom, quando falamos em rochas sedimentares, é importante saber e entender alguns conceitos fundamentais desse tipo de rocha. O primeiro deles é que as rochas sedimentares são caracterizadas pela consolidação de sedimentos e ou significa que pode ser junto ou separado o processo de matéria orgânica. Beleza? Então falamos de consolidação de sedimentos e ou de matéria orgânica. Bom, quando pensamos nesse conceito de rocha sedimentar, dessa consolidação dos sedimentos e ou matéria orgânica, significa que os sedimentos podem estar juntos ou separados da matéria orgânica. Beleza? Daqui a pouco a gente vê essa diferenciação. E esse processo de consolidação, ele depende, essa é uma característica fundamental da ação de agentes exógenos, também conhecidos como agentes externos. Essa é uma diferença fundamental em relação à rocha magmática, por exemplo, que a rocha magmática ela depende da ação de agentes endógenos, internos, que é o magma extravasando. Aqui a gente vai depender da ação de agentes exógenos ou agentes externos. Então é uma rocha cujo seu processo de formação, sua gênese, está diretamente vinculada a agentes exógenos. Que agentes são esses? Bom, para a gente entender o processo, eu fiz esse desenho aqui agora. Quais são os agentes exógenos principais que produzem a formação de uma rocha sedimentar? Os principais são a temperatura, a água e os micro-organismos, especialmente a vegetação. Que não é um micro-organismo, tá? Que é o ser vivo. Os seres vivos, incluindo os micro-organismos. Então nós temos agentes exógenos, variação de temperatura, a chuva, água de modo geral, tá? Podendo ser chuva, podendo ser água de rio e etc. E a vegetação, beleza? Esses agentes exógenos, eles atuam sobre uma rocha já configurada, já consolidada. Por exemplo, nesse desenho aqui, esses agentes exógenos, eles iniciam um processo de transformação de uma rocha já existente, conhecida, e aí eu coloco essas cruzinhas para vocês já se familiarizarem, como o embasamento geológico granito gneiss. Olha que bonito. Embasamento geológico granito. Lembrem-se, o granito é uma rocha magmática intrusiva. Gneiss é uma rocha modificada a partir do granito. Então, o embasamento geológico granito-gneiss, que é o mais comum no planeta Terra, é o granito ser um embasamento, ser a base geológica para a transformação de alguma outra rocha. Esse embasamento geológico granito-gneiss, nós daremos o nome aqui no conjunto da obra de rochas cristalinas. Beleza? Porque são rochas, especialmente o granito, magmática intrusiva. Dica: toda vez que vocês pegarem alguma questão de prova ou vestibular e acontecer a simbologia em forma de cruzinha, de maisinho, igual está aqui, não precisa ter legenda. Parte do princípio que todo mundo sabe, que essa representação identifica para a gente rochas cristalinas, especialmente granito e gneiss, que é uma variação, é uma metamorfização do granito. Então, toda vez que tem cruzinha, lembra, rocha cristalina, isso daqui já é um símbolo, já é uma convenção geológica, tá? De representação. Então, aqui a gente tem um tipo de rocha, especialmente granito, que vai sofrer a ação de agentes exógenos. A partir de agora, pessoal, a ação dos agentes exógenos, as ações, na verdade, elas serão numeradas aqui no desenho, tá? Na sequência cronológica de processos
que levam à formação de uma rocha sedimentar. Olha o que vai acontecer. Primeiro, a ação do sol, especialmente da temperatura, da água e da vegetação, começa o processo de transformação de uma rocha em solo. Ô Bruno, qual que é a diferença? A rocha é o agregado de minerais. O solo são sedimentos, são esses minerais soltos. Quem é que vai soltar esses minerais que estão presentes na rocha? Os agentes exógenos, transformando a rocha em solo, que está consolidado em inconsolidado, conhecido como sedimentos. Esse primeiro processo de transformação da rocha em sedimento, que são os grãozinhos, que é a areia, por exemplo, esse processo tem um nome que eu vou numerar aqui como primeiro processo de formação de uma rocha sedimentar, conhecido como intemperismo. Então, o primeiro processo de formação de uma rocha sedimentar é o intemperismo, que é o processo natural produzido por agentes exógenos de formação do sedimento, do solo. Sem intemperismo não existem sedimentos, portanto não tem como formar uma rocha sedimentar. Esse solo, esse material intemperizado, vai entrar no segundo estágio de formação de uma rocha sedimentar, que é a chamada erosão. Bruno, qual que é a diferença fundamental entre erosão e intemperismo? O intemperismo é o processo de formação do sedimento. A erosão é quando esse sedimento formado sofre o processo de transporte. Então, o transporte desse material é conhecido no nome técnico geográfico como erosão. Então, eu formei o sedimento aqui. Esse sedimento foi transportado, por exemplo, pela própria água, agente de intemperismo, que é o processo de erosão. Dessa erosão, nós teremos a terceira etapa de formação de uma rocha sedimentar, que é o processo conhecido como deposição ou sedimentação. Então, vai ser a deposição ou sedimentação. São sinônimos, beleza? Por isso, uma rocha sedimentar, fruto de sedimentos que foram depositados ou sedimentados ou colocados em ambientes e relevos mais rebaixados pelos processos e agentes exógenos. Aí é que está a explicação malandra. Os sedimentos eles serão depositados de maneira lenta e gradual em camadas. Então, em um determinado tempo, houve a deposição de uma camada, num outro tempo, a deposição da segunda camada, e no outro tempo, a deposição aqui no desenho de uma terceira camada. Significa que houve a deposição em camadas dos sedimentos produzidos e retirados a partir da rocha, que é o embasamento geológico, que é a rocha que dá origem a outras rochas. Essa deposição, que é uma deposição em camadas, ela é fruto de estudos, chamado de estratigrafia, beleza? Que é o estudo das camadas de depósitos sedimentares. A estratigrafia, por exemplo, ela mostra para a gente que as camadas mais profundas são as mais antigas no processo de deposição, foram as primeiras. As camadas intermediárias e as camadas superficiais são as camadas mais jovens. Isso é o que a gente chama de datação relativa de uma rocha. A gente só identifica o que é mais antigo, o que é mais novo, em função dessa deposição de camadas, da posição que essas camadas são encontradas. Então a gente tem a estratigrafia. Essa estratigrafia, ela é fundamental, importantíssima, no que nós chamamos de estudo dos paleoclimas. Isso é muito legal. O estudo dos paleoclimas, paleo é antigo. Climas, nesse caso aqui, não é do clima da condição atmosférica, não. Está no sentido de ambiente. Então, é o estudo dos ambientes passados, os ambientes antigos. Dependendo do que a gente encontra em cada camada, o tipo de sedimento, o tipo de matéria orgânica encontrada aqui, é possível reconstruir a história deste ambiente a partir do estudo das camadas. Saber se já foi fundo de mar, se já foi deserto, se teve gelo, se teve floresta, qual tipo de ambiente existiu aqui, exclusivamente pelo estudo das camadas, e contar essa história da evolução do ambiente terrestre
em função da evolução das camadas. Por exemplo, no Grand Canyon, que as camadas estão muito preservadas porque o clima é muito seco, é possível contar as camadas, identificar a idade, a composição química e reconstruir a história daquela região dos Estados Unidos em função do estudo estratigráfico ou estudo das camadas das rochas. Beleza? Então a gente tem no processo de formação de rochas sedimentares, intemperismo, erosão, deposição. Nessa deposição formam-se as camadas e o estudo dessas camadas nos ajuda a estudar os paleoclimas. Beleza? Repara um outro detalhe que tem aqui. Eu coloquei uma arvorezinha e coloquei um animalzinho aqui, eu coloquei tipo um sirizinho. Esses animais e plantas, eles serão soterrados ao longo do tempo, eles morrem e são cobertos, soterrados pelos depósitos sedimentares. É exatamente nesse tipo de ambiente e somente nas rochas sedimentares que nós encontramos os famosos fósseis. Só é possível encontrar e identificar fóssil em rocha sedimentar, porque os animais morrem, e plantas também, e são cobertos pelos sedimentos. E aí o estudo estratigráfico dos paleoclimas nos ajuda a identificar os fósseis, e o estudo dos fósseis nos ajuda a identificar os paleoclimas. Se eu encontro no ambiente continental hoje um fóssil de um animal marinho, significa que eu identifico que esse ambiente que hoje é continente já foi fundo de mar. Dando um exemplo prático, deserto do Saara. O estudo de rochas sedimentares no deserto do Saara e os fósseis encontrados nessas camadas indicam a presença de animais marinhos no meio do deserto do Saara. Significa então que o Saara já foi fundo de mar um dia. E esses fósseis, essa matéria orgânica, ela pode se transformar ao longo do tempo geológico nos famosos combustíveis fósseis. Por isso nós só encontramos combustíveis fósseis, petróleo, gás, carvão e xisto em ambientes de origem sedimentar. Beleza? Olha a importância da rocha sedimentar. Paleoclimas, recriação dos ambientes terrestres e marinhos, dependendo do tipo de fóssil, estudo dos fósseis, encontramos combustíveis fósseis. Além disso, a gente continua o processo de formação da rocha. Sofreu o intemperismo, a erosão, a deposição, depositou em camadas estudo de paleoclimas, depositou em camadas fósseis e combustíveis fósseis. Só que, por enquanto, esses sedimentos são apenas sedimentos, eles estão soltos. Nós temos que consolidar esses sedimentos. Esse processo de consolidação, que na verdade é um processo de cola, a gente vai soldar os sedimentos, vira a quarta etapa de formação de uma rocha sedimentar, conhecida como diagênese ou litificação. Litificar é virar rocha, lito é rocha. Então, litificação é transformar o sedimento, que é desagregado, é solto, em rocha que ela é uniforme, que ela é unida, sólida, que é a consolidação dos sedimentos. Esse processo de diagênese, prestem muita atenção aqui agora, esse processo de diagênese ou litificação, ele é dividido em 3 tipos. Ele é uma diagênese ou litificação física, também conhecida como compactação, quando os sedimentos que estão soltos, em função da pressão e do peso exercido pela própria camada sedimentar, as camadas mais inferiores, comprimidas, acontece a fusão desses sedimentos e por isso eles se consolidam, eles deixam de ser soltos e passam a ser rocha. Esse processo de compactação é um processo físico, por isso a gente vai chamar de processo físico ou mecânico, que dá origem a um tipo de rocha conhecida como, que é a principal rocha sedimentar que existe no planeta Terra, conhecida como rocha sedimentar terrígena. Beleza? Principal rocha sedimentar terrígena que existe é o famoso arenito. É a rocha sedimentar mais comum que existe no planeta Terra. Ela tem relativamente pouco uso econômico, tá? Mas é no arenito que a gente encontra os combustíveis fósseis, que nós encontramos, por exemplo, grandes reservatórios de água, porque essas rochas são muito porosas e a água consegue penetrar nelas. Um outro processo de diagênese é o processo de diagênese química.
ou litificação química. Essa litificação é conhecida como cimentação. É igualzinho o cimento numa construção civil. O cimento na construção civil, a gente tem o cimento propriamente dito, nós temos a areia e coloca água. Uma reação química acontece que aquilo ali vai virar uma rocha. Não é uma rocha, tá, gente? Porque não é um processo natural. Mas é um processo de formação de uma rocha, de um sedimento solto, o cimento e a areia. A gente coloca a água e aquilo que é solto fica consolidado, que é o cimento, seco. Essa rocha de origem química, ela tem algumas curiosidades. Ela é chamada de rocha kárstica, guardem esse nome, rocha kárstica, e o principal tipo de rocha é o calcário. O calcário ele mostra pra gente que é uma rocha de origem química. Normalmente essa rocha ela é produto da modificação química de exoesqueleto de animais marinhos. E ela forma as famosas grutas. Toda gruta é um relevo kástico. E só forma calcário, gente, em fundo de mar, tá? Só forma calcário em fundo de mar pelo exoesqueleto dos animais marinhos. Beleza? Então todo lugar que tem gruta, que tem calcário, por exemplo, região próxima de Belo Horizonte, Lagoa Santa, Sete Lagoas, tem calcário, portanto, fundo de mar. E um terceiro, já foi, né, uma época. E o terceiro exemplo são as rochas sedimentares de origem biológica ou de diagênese e litificação biológica. Essas rochas, para dar exemplo, é o carvão mineral. É uma rocha sedimentar produzida pela litificação e reações químicas nos compostos biológicos que produzem a formação de um carvão mineral, que é um tipo de combustível fóssil. Beleza? Obrigado, grande abraço.